O Espírito Santo é um dos maiores mistérios revelados por Deus à humanidade. Muitos o veem apenas como uma energia ou um vento que sopra, mas ele é muito mais do que isso. Ele é a terceira pessoa da Trindade, real, viva e atuante em cada detalhe da vida de quem crê. Sua presença não é simbólica, mas transformadora e palpável. Desde o início da criação, ele já se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Isso significa que o Espírito sempre esteve presente na história, preparando caminhos e revelando a glória de Deus. Não surgiu apenas no Novo Testamento, mas já agia desde os tempos mais antigos. Quando Jesus veio à Terra, prometeu que não nos deixaria órfãos. Ele afirmou que enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, para estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Essa promessa é uma garantia divina de companhia eterna. Não estamos falando de algo abstrato, mas de uma presença real que deseja habitar em você. O Espírito Santo é um amigo fiel que conhece seu coração melhor do que você mesmo. Ele é aquele que fortalece quando as forças se esgotam. Você já deu espaço para o Espírito Santo agir em sua vida? Continue até o fim deste roteiro, e você vai descobrir por que ele é indispensável. O Espírito Santo não é um sentimento passageiro ou um sopro de emoção. Ele é uma pessoa com vontade, sentimentos e voz. A Bíblia diz que ele pode ser entristecido, Efésios 4:30, mostrando que não é uma energia, mas um ser que se relaciona. Ele é chamado de conselheiro, advogado, consolador e guia. Esses títulos revelam funções ativas que ele exerce diariamente na vida dos filhos de Deus. Não há como viver plenamente o Evangelho sem conhecer quem ele é de verdade. Na Trindade, o Pai é Criador, o Filho é Redentor, e o Espírito é aquele que nos santifica e habita em nós. Ele aplica em nossa vida a obra da cruz, tornando vivo tudo o que Jesus conquistou. Sem ele, a fé se torna apenas teoria distante. Em Atos 5:3-4, vemos que mentir ao Espírito é mentir ao próprio Deus. Isso comprova que ele não é um intermediário menor, mas o próprio Senhor que habita em nós. Ele merece reverência, adoração e intimidade. Já pensou que você pode conversar com Deus todos os dias por meio do Espírito Santo? Ele está mais perto do que imagina. Jesus sabia que os discípulos enfrentariam dores, perseguições e perdas. Por isso prometeu: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." João 14:16. Essa promessa é também para nós hoje. O Consolador não é alguém que apenas observa, mas aquele que age trazendo paz no meio do caos. Quando ninguém consegue entender sua dor, o Espírito Santo sussurra ao coração palavras de esperança e renovo. Ele é o abraço invisível de Deus. Em momentos de solidão, é Ele quem nos lembra que não fomos abandonados. Em meio às lágrimas, é Ele quem traz consolo que vai além do que a mente humana pode explicar. Sua paz excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Ele não é apenas uma força que acalma, mas uma presença constante que nos sustenta. Sem Ele, viveríamos à mercê das circunstâncias. Com Ele, aprendemos a permanecer firmes, mesmo diante das maiores tempestades. Comente: você já sentiu a paz do Espírito Santo em meio a dias de aflição? Esse testemunho pode edificar alguém que precisa de consolo agora. O Espírito Santo é o Mestre por excelência. Jesus declarou: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." João 14:26. Muitas vezes lemos a Bíblia e não compreendemos, mas quando oramos pedindo entendimento, o Espírito abre os olhos espirituais e revela verdades ocultas. Ele transforma letra em vida, conhecimento em revelação. Paulo afirma em 1 Coríntios 2:10 que o Espírito investiga as profundezas de Deus. Isso mostra que ele conhece segredos que estão além da lógica humana e deseja compartilhar com aqueles que o buscam. É uma parceria divina.
Ele também nos lembra daquilo que já aprendemos, trazendo à memória a palavra em momentos de necessidade. Quantas vezes você se lembrou de um versículo justo na hora certa? Não foi acaso, foi o Espírito agindo. Você já pediu ao Espírito Santo para ser seu professor diário? A sabedoria verdadeira vem dele. O Espírito Santo não apenas consola e ensina, mas também transforma radicalmente quem o recebe. Paulo declara em 2 Coríntios 3,17: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa liberdade é a força para vencer o pecado e viver uma nova vida. Ele não mascara defeitos, mas os confronta e gera arrependimento verdadeiro. É Ele quem quebra correntes de vícios, destrói padrões destrutivos e abre espaço para um caráter moldado por Cristo. O que parecia impossível se torna realidade com seu poder. A transformação não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. O Espírito age no coração, mudando pensamentos e desejos, até que todo o ser reflita a glória de Deus. É um processo contínuo, chamado de santificação. Os frutos do Espírito listados em Gálatas 5:22-23 são prova desse processo: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eles não surgem do esforço humano, mas da ação sobrenatural do Espírito em nós. Você gostaria de viver essa mudança? Escreva nos comentários: Espírito Santo, transforma minha vida. Esse pode ser o início de um testemunho poderoso. Além de transformar, o Espírito Santo capacita. Jesus disse em Atos 1:8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Esse poder não é humano, mas celestial, para cumprir uma missão eterna. Pedro, antes fraco e medroso, negou Jesus 3 vezes. Mas após receber o Espírito, tornou-se ousado, pregando diante de multidões e levando milhares à fé em um único dia. Isso mostra que a capacitação vem do alto. O Espírito dá coragem aos tímidos, autoridade aos simples e sabedoria aos que se sentem incapazes. Não importa quem você é ou de onde veio. Com ele, você pode impactar vidas de maneira extraordinária. Esse poder não é para a fama pessoal, mas para anunciar o Evangelho, curar feridas, expulsar forças malignas e edificar a igreja. É o selo de que Deus continua agindo no mundo por meio dos seus filhos. O que você faria hoje se tivesse a plena convicção de que o poder do Espírito Santo está dentro de você? O Espírito Santo também atua como guia. Em Romanos 8,14 está escrito: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Isso significa que Ele deseja conduzir cada passo do nosso caminho. Muitas vezes, confiamos apenas em nossa lógica e nos perdemos em decisões equivocadas. O Espírito, porém, conhece o futuro e sabe o que é melhor. Ele nos direciona com precisão, mesmo quando não entendemos de imediato. Sua voz não é de gritos, mas de suavidade. Ele fala ao coração, muitas vezes em silêncio profundo, confirmando decisões, fechando portas e abrindo outras. Aprender a ouvir sua voz é a chave para uma vida cheia de propósito. Na Bíblia, vemos exemplos claros. Filipe foi guiado pelo Espírito a encontrar o eunuco etíope e explicar as Escrituras. Atos 8:29. Uma simples direção resultou em salvação e mudança eterna. Antes de tomar sua próxima decisão importante, ore pedindo ao Espírito Santo que guie seus passos. Você vai se surpreender com o resultado. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava permanentemente em todos. Ele vinha sobre pessoas específicas para missões especiais. Sansão recebeu força, Davi foi ungido como rei e os profetas receberam visões. Mas depois partia. Isso mostra que a presença contínua do Espírito era um privilégio raro e temporário. As pessoas comuns não tinham acesso a ele de forma plena. Isso só mudou com a vinda de Jesus Cristo. Após a morte e ressurreição de Jesus,
algo novo aconteceu. O Espírito passou a habitar permanentemente em todos os que creem. Esse é o maior presente da nova aliança, uma transformação radical na história da fé. Hoje, não é preciso ser rei, sacerdote ou profeta para ter o Espírito. Ele está disponível para qualquer pessoa que aceite Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a maior revolução espiritual já vivida. Curiosidade: o que era privilégio de poucos no Antigo Testamento se tornou herança de todos no Novo. Você tem no coração o mesmo Espírito que guiou os profetas. Além de transformar e guiar, o Espírito Santo concede dons sobrenaturais. Em 1 Coríntios 12, Paulo lista dons como sabedoria, profecia, cura, fé, línguas e interpretação. Cada dom tem um propósito específico dentro do corpo de Cristo. Esses dons não são para vaidade pessoal ou exibição, mas para edificação da igreja e socorro às pessoas. O Espírito distribui os dons conforme sua vontade, e cada cristão pode ser usado de maneiras únicas. Quando operamos nos dons, vemos o céu tocar a terra. Doentes são curados, palavras proféticas direcionam destinos e milagres confirmam o poder de Deus. São sinais que revelam que o Espírito está vivo e ativo. Muitos ainda não descobriram os dons que receberam. Às vezes eles estão adormecidos, esperando apenas um coração disponível para florescer. O Espírito deseja ativar dons em cada filho de Deus. Escreva nos comentários: Senhor, desperta meus dons, se você deseja que o Espírito Santo manifeste sua obra em sua vida. O Espírito Santo é Deus em nós, Consolador, Mestre, Transformador, Guia, Fonte de poder e doador de dons. Ele não é distante ou inalcançável, mas está disponível agora mesmo para habitar em seu coração. Jesus prometeu que nunca nos deixaria sozinhos, e essa promessa se cumpre por meio do Espírito. Ele é a resposta para o vazio, a força para vencer batalhas e a voz que nos guia até a eternidade. A decisão mais importante da sua vida é permitir que Ele governe seus dias. Não há limites para o que Deus pode fazer em alguém cheio do Espírito. É o início de uma vida extraordinária. Hoje você pode dizer: Espírito Santo, eu abro meu coração para Ti. Habita em mim, guia meus passos e transforma minha história. Essa oração simples pode mudar tudo. Compartilhe este roteiro. Inscreva-se e escreva nos comentários: você deseja viver cheio do Espírito Santo? Essa é a escolha que define seu futuro.